Dados do sensor ao empurrar a parede de Sanxi. França está pegando fogo. Protestos em várias regiões da França causaram mortes, paralisações e cerca de 200 mil manifestantes pedem a renúncia do presidente Macron. Hoje vamos falar sobre os protestos atuais na França. Confira! Atualmente, em toda a França, estão ocorrendo protestos anti-governo com a participação de cerca de 200 mil pessoas. O tamanho desses protestos está aumentando cada vez mais. Os manifestantes estão gritando o slogan "Bloqueiem tudo" e exigindo a renúncia do presidente Macron, que está promovendo políticas de austeridade. 550 protestos ocorreram em toda a França. Esses manifestantes, como é típico do país dos protestos, a França, mostraram sinais de radicalização desde o início. Manifestantes usaram latas de lixo em chamas e tratores para erguer barricadas, bloqueando estradas e entradas de escolas, paralisando a cidade. Eles começaram a atirar tijolos e latas de lixo contra os policiais. Além disso, muitos sindicatos também entraram em greve, o que aumentou ainda mais a confusão. Com parte do sindicato ferroviário entrando em greve, os trens das linhas regionais foram atrasados ou temporariamente suspensos em vários lugares. Originalmente, esse protesto deveria acontecer de forma pacífica, como boicote a grandes supermercados ou proibição do uso de cartões de grandes bancos. No entanto, com a participação de alguns grupos radicais e extremistas, o protesto se tornou violento e perdeu seu propósito inicial. Com os protestos, 473 pessoas foram presas, incluindo 339 detidas. 13 policiais que atenderam aos protestos ficaram feridos. Foi constatada alta participação de estudantes do ensino médio nos protestos. O Ministério da Educação da França informou que cerca de 100 escolas de ensino médio tiveram aulas interrompidas no país. Foi decidido bloquear 27 escolas. O governo francês mobilizou 80 mil policiais, mas não conteve a fúria dos cidadãos. A França está em caos. Nos últimos 2 anos e meio, 4 primeiros ministros renunciaram no mandato de Macron. Os protestos também ocorreram por causa da posse do novo primeiro-ministro Le Cornu, em 10 de setembro. Todo o gabinete renunciou por um motivo chocante: dinheiro. O ex-primeiro-ministro Bayrou optou por cortar 2 feriados e congelar gastos com aposentadoria, seguro de saúde e benefícios sociais para economizar 44 bilhões de euros no orçamento do próximo ano. Ele enfrentou oposição no parlamento e, após várias moções de desconfiança, precisou deixar o cargo. A situação financeira da França é tão grave que parece sem solução. Segundo a União Europeia, a dívida da França no primeiro trimestre de 2025 é de 3,3 trilhões de euros, mais de 5 quadrilhões de won. Isso equivale a 114,1% do produto interno bruto. Na União Europeia, a França tem a terceira maior dívida, só atrás de Grécia e Itália. No entanto, enquanto Grécia e Itália têm reduzido seus déficits fiscais recentemente, a França continua aumentando o seu. Fica mais fácil entender se imaginar que a dívida cresce 3 bilhões de won por vez. Por causa disso, a situação fiscal da França está tão ruim que dentro do país já se fala até que o Fundo Monetário Internacional deveria intervir e emprestar dinheiro. O problema é que a França não pode mais aumentar as taxas de impostos. Com o aumento dos impostos no final de 2018, os coletes amarelos protestaram e a França ficou de cabeça para baixo. A situação piorou. A França ainda sofre os efeitos econômicos da Covid-19 e da guerra na Ucrânia. Por causa disso, eles nem conseguem propor mais aumentos de impostos. E não é à toa, já que atualmente a França é conhecida como um dos países com as taxas de imposto de renda mais altas. Na França, se você ganha 180.294 euros por ano, o que equivale a cerca de 293 milhões de won, é aplicada a alíquota máxima de imposto de renda de 45%. Como contribuições de seguridade, como seguro, são deduzidas separadamente, franceses de alta renda pagam cerca de metade da renda em impostos e taxas. Na França, avalia-se que salários valem menos que rendas de capital e outros tipos de renda. Devido aos altos impostos, é preciso cortar gastos para melhorar a situação fiscal da França. Por isso, o governo de Macron apresentou um orçamento de contenção, dizendo que não gastaria nem mais €1, exceto com o orçamento de defesa. Mas isso gerou uma forte reação contrária. Todos os primeiros ministros renunciaram ao tentar implementar o orçamento. A França é conhecida como paraíso do bem-estar social. No hospital, o atendimento é quase gratuito. Ao nascer uma criança, o governo paga subsídio de nascimento e licença dos pais garante subsídio de cuidado infantil. O povo francês sempre se orgulhou de ter a rede de segurança social mais forte da Europa. Mas isso tinha um custo alto. 31,3% do produto interno bruto é destinado ao bem-estar social, bem acima da média da União Europeia de 26,8%. Mesmo em toda a Europa, é o número 1 isolado, aumentando ainda mais o peso para o Estado. Após a Covid-19, o déficit fiscal cresceu muito, impedindo o aumento dos gastos como antes. Para o governo, é preciso cortar gastos, focando no orçamento de bem-estar como aposentadoria, saúde e seguridade social. Isso envolve áreas centrais da sociedade francesa, provocando reação dos cidadãos. Trabalharam a vida toda,
Mas agora adiam a aposentadoria e reduzem os benefícios. Isso é inaceitável. Os impostos sobem e o bem-estar social cai, aumentando o descontentamento e a raiva. Especialistas concordam sobre isso. O déficit fiscal da França não se resolve só com cortes, pois é um problema estrutural. O sistema de seguridade social já não acompanhava as mudanças demográficas e a recessão há muito tempo. Se reduzirem o bem-estar social, há resistência. Se mantiverem, a dívida cresce. É uma situação sem saída. No fim das contas, por trás desses protestos, existe não só uma reação contra as políticas de austeridade, mas também o medo de que o modelo de bem-estar social mantido pela sociedade francesa, até agora, não seja mais sustentável. O governo francês diz que radicais dominaram o movimento civil e, enquanto adota firmeza, busca medidas para acalmar a população. O novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, nomeado após o acordo do ex-primeiro-ministro Bayrou, afirmou em seu discurso de posse que pretende se diferenciar do governo anterior em termos de forma, metodologia e conteúdo. Ele se reuniu com a liderança da base governista, composta por centristas e centro-direita, e também anunciou encontros com partidos de oposição, incluindo sua própria ala e a direita. Já a oposição se mantém fria, afirmando que não faz sentido sem mudanças na política de austeridade. Em 2018, a França se destacou mundialmente pelos protestos dos coletes amarelos. O aumento do imposto sobre combustíveis gerou desconfiança na época. Com o aumento da gasolina, pessoas das classes populares e médias protestaram dizendo não conseguir sobreviver. A manifestação paralisou a França por meses, mas o contexto daquela época e o atual são bem diferentes. O movimento dos coletes amarelos começou pelo aumento do custo de vida e impostos, mas agora envolve dívida nacional, austeridade e desconfiança política. Naquela época, Macron acalmou a situação ao revogar políticas fiscais, mas agora o principal problema é a dívida nacional, que não pode ser revertida, restando pouco espaço para compromisso. Acima de tudo, enquanto o protesto dos coletes amarelos acabou enfraquecendo com o tempo, o protesto atual é tão grave que já se fala abertamente sobre a possibilidade de colapso do governo. Especialistas afirmam que se os coletes amarelos de 2018 foram um incêndio, o protesto de 2025 é uma erupção vulcânica. Ou seja, não se trata apenas de reverter uma única política, mas sim de uma crise que pode abalar todo o sistema político francês. Este protesto não repete os coletes amarelos, mas é uma revolução francesa ainda mais grave que ameaça o governo de Seumann. Atualmente, a taxa de aprovação do presidente Macron está em 15%. Com esse número, ele tem uma aprovação ainda mais baixa do que durante os protestos dos coletes amarelos em 2018. O futuro é ainda mais incerto. Os protestos vão além das ruas e já impactam todo o cenário político. O mandato do presidente Macron ainda não acabou, mas já se fala que ele entrou em um período de pato manco, de tão enfraquecido que está. O maior problema é que, independentemente das políticas que o governo apresente, o povo já não confia mais nele. Mesmo que o primeiro-ministro e o gabinete sejam trocados e um novo governo seja formado, a desconfiança não vai desaparecer facilmente. No meio político, os cálculos sobre o futuro do poder já se complicaram. Se Macron sair, outro líder pode mudar totalmente o rumo da França, dependendo do grupo que assumir o poder. Se o centro desmoronar e o poder se concentrar nos extremos da esquerda e da direita, a instabilidade política só tende a aumentar. As perspectivas econômicas também são sombrias. Se as medidas de austeridade e os protestos continuarem, investidores estrangeiros evitarão a França. Se as taxas de juros dos títulos franceses oscilarem mesmo que um pouco no mercado financeiro, as finanças da França, que já tem uma dívida astronômica, se tornarão insustentáveis. Se as agências internacionais de classificação de crédito rebaixarem a nota da França, a crise pode se acelerar ainda mais. No pior dos casos, existe a possibilidade de que a intervenção do Fundo Monetário Internacional se torne realidade. Se a França colapsar, toda a Europa será afetada. Por isso, prevê-se possível intervenção da Alemanha ou do Banco Central Europeu. No fim, há dois cenários possíveis. Se o governo apresentar uma proposta de concessão, mesmo que parcial, e conseguir aliviar a situação por meio de negociações com a oposição, ou se a raiva popular se transformar em um tsunami político que abale o próprio governo. Com o clima atual, a segunda opção está cada vez mais provável. Especialistas acreditam que esta crise pode ir além de um simples conflito social e mudar fundamentalmente o modelo político e econômico da França pelas próximas décadas. A França vive mais que protestos. Está numa encruzilhada que pode iniciar uma nova era. De várias maneiras, devido à economia do país estar passando por dificuldades por causa da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, parece que muitos protestos estão ocorrendo em vários lugares. Espero que tudo acabe bem. O que acham dos protestos na França? Deixem opiniões nos comentários. Por hoje é só, vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.